Deus, meu Pai, Deus amado e Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar, Senhor, na sua presença, querendo aprender mais de Ti. Pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco, iluminando nossa mente, nossos pensamentos. Senhor, guiando a professora Flávia nesses momentos, abençoando cada um de nós, cada família aqui representada, Senhor. É o que te pedimos, então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, meus amados. Semana passada, né? Algumas semanas atrás, a gente deu início aí ao livro do Êxodo. E a gente vai falar, então, agora, a gente falou sobre a saída do povo do Egito. E hoje nós vamos falar aí sobre a segunda parte do Êxodo, que é a entrega da lei no Monte Sinai. Tá? Então, a gente vai falar sobre essa segunda parte da entrega da lei no Monte Sinai. E a gente vai entender, então, algumas características da lei que são importantes para a gente entender, então, quais são os aspectos, em que circunstâncias Deus entregou. Vimos semana passada Deus enviando as 10 pragas contra o Egito, vimos o poder de Deus para livrá-los das mãos do Egito, vimos em que circunstâncias isso se deu e como se deu. E agora o povo, após atravessar o Mar Vermelho, após alguns dias de peregrinação, esse povo já começa a mostrar o seu caráter obstinado. Ele é chamado várias vezes pelo próprio Deus de um povo de dura cerviz. Então, é um povo que tinha dificuldade de se inclinar, porque serviu, vem de cervical, então era um povo que não conseguia se inclinar. Alguns vão dizer que no Egito Deus tira o povo do Egito, mas agora no deserto era necessário tirar o Egito do povo. E isso começa então com a entrega da lei no Monte Sinai. Então nós vamos entender em que circunstâncias, quais são os aspectos dessa lei que é entregue a Moisés. Os hebreus estão acampados no Monte Sinai. Boa noite, professora. É a Dalva. Paz. Boa noite, a paz, minha flor. Seja bem-vinda. Amém, minha querida. Professora, tá tão baixo. Tá Eu vou muito até tirar a capa do meu celular, que eu não tô nem lhe ouvindo. Celso, para você tá muito baixo ou tá bom? Agora que eu aumentei meu som, eu pensei que era o meu som na hora, mas agora que eu aumentei meu som, tá um pouquinho baixo sim. Vê se melhorou agora. Melhorou? Oi? Melhorou agora? Bom, para mim tá bom. Tem que... Não sei se o pessoal que tá no celular, eu não sei. Melhorou, irmã Dalva? Para mim ainda tá baixo. Para mim ouvir, eu tenho que botar assim bem no ouvido. Aí ou eu boto no ouvido, ou se tiver de lhe ver, eu não posso ver. Entendi. Então vamos lá. Depois a irmã vai ficar a gravação, a irmã pode ouvir de novo, tá bom? Tá Pode bom, obrigada. Nada, minha flor. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Tá. Então vamos lá. Os hebreus estão acampados no Monte Sinai, ali aos pés do Monte Sinai. Deus lhes informa que vai lhes entregar a lei numa aliança com Israel para que este se tornasse propriedade entre todos os povos. E Deus, então, ele vai anunciar as condições pelas quais ele vai fazer essa aliança com Deus, né? Então, ele vai agora explicar quais são as consequências, as implicações de fazer aliança com Deus. Então, lá no capítulo 19, essa entrega da aliança no Monte Sinai, ela vai do capítulo 19 ao capítulo 25, ao capítulo 24, desculpa, porque do capítulo 25 em diante começa a construção do tabernáculo. E aí ele vai dizer assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu quero que vocês percebam que essa aliança ela era condicional. Se diligentemente
ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, Deus estava fazendo agora uma aliança condicional, diferente da aliança abraâmica, quando Deus faz aliança com Abraão, dizendo que faria dele grandes nações da terra. Então, agora Deus está fazendo uma aliança condicional, para que o povo fosse abençoado, fosse um povo de propriedade particular de Deus, era necessário, então, obedecer. Havia a condição da obediência. Na aliança abraâmica, Deus se coloca sobre juramento, obrigando-se a cumprir promessas irrevogáveis feitas a Abraão e a sua posteridade. Então, Deus jamais voltaria atrás. Na aliança do Sinai, que é a aliança que a gente vai ver hoje, Israel faz um juramento e a obrigação é a obediência a estipulações da lei. E se você olhar lá e ler lá o ritual, você vai ver que era uma aliança feita pelo sangue, dando a ideia de que era uma aliança de vida e morte, né? Então, o custo, as implicações dessa aliança eram coisas muito sérias diante de Deus. Ainda falando sobre os hebreus no Monte Sinai, a aliança ela foi o meio pelo qual Deus escolheu para ter um relacionamento com o seu povo. E esse meio que Deus escolheu foi sancionado por um juramento proferido numa cerimônia de ratificação. Todos os elementos que formam a aliança estão presentes no Sinai. Êxodo 19, do 3 a 8, Israel é convidado a ter um relacionamento especial com Deus, que é descrito por 3 frases. Eles serão propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, eles são convidados pelo próprio Deus a serem tudo isso que o texto está dizendo: propriedade particular, reino de sacerdotes e nação santa, ou seja, separado. Israel estava agora sendo separado de todas as outras nações para o serviço exclusivo de Deus. E assim como sacerdotes que eram separados dos outros homens, como sacerdotes deveriam ter uma qualidade de vida comparável à santidade da aliança que faziam de Deus. Gente, é tão importante você entender isso, porque quando a gente chegar lá nos livros históricos e eles pedem o rei para ser tal qual as outras nações, tudo que Israel não podia ser é igual às outras nações. E aí você vai ver as implicações do pedido deles, né? Como eles estavam obstinados e com o coração longe de Deus. Nessa cerimônia de ratificação, Israel aceita o convite de Deus para entrar em aliança com ele, afirmando solenemente: tudo que o Senhor falou, faremos. E no capítulo 20, né, do 1 ao 17, são apresentadas as condições da aliança, que é justamente o que nós vamos ver hoje, resumido no Decálogo. E no capítulo 24, a aliança é ratificada numa cerimônia solene. E o juramento é reafirmado, sendo sancionado por um sacrifício e pela aspersão de sangue, para lembrar que o valor da aliança tem valor de vida e morte. Então, era algo muito sério diante de Deus. Antes da gente passar ao próximo slide, eu queria lançar uma enquete para vocês. Vai aparecer aí para vocês? Eu vou lançar agora essa enquete e você vai poder, então, responder. Tem um íconezinho aí à direita, eu não sei se quem está no celular fica em cima ou se fica embaixo, onde aparece um triângulo, um quadrado e um círculo. Está escrito, quando você encosta o cursor, aparece escrito atividades. Se você entrar aí, você vai ter uma enquete para você responder. E a enquete faz a seguinte pergunta: segundo a sua opinião, qual é o caráter da lei? Quando você pensa em lei, em código de lei, legislativo, qual é o caráter que você acha que a lei tem? A lei tem um caráter protetivo ou um caráter punitivo? Então, agora você pode votar aí, dar o seu voto aí. Ela tem um caráter protetivo ou um caráter punitivo?
Um já respondeu. Dois. Falta só mais um aí. Responder. Quem não conseguiu responder? Eu não consegui, porque eu não ouvi. Não ouviu? Irmã Não. Dalva, tem um Sim. ícone. É porque a irmã está no celular. Eu não sei como é que aparece no celular. Tem um íconezinho aí na tela do Google Meet, que é um triângulo, um círculo e um quadrado. Se a irmã clicar em cima dele, colocar aí o dedo em cima dele, vai aparecer uma enquete, uma pergunta para a irmã. Que a pergunta é: qual é o caráter da lei? Para a irmã, a lei ela tem um caráter para proteger, a sua essência é de proteção ou a sua essência é de punição? A lei existe para nos punir. O que a senhora acha? Pode responder assim, sem precisar entrar na matéria. Para proteger. A senhora acha, então, que o Código de Lei é para proteger? Eu acho, não sei. Não tem, tá na dúvida, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente vai a Austrália, ela é marcada por as praias australianas, né? Elas são infestadas de tubarões. E normalmente na orla da praia existem muitas placas alertando os banhistas sobre o perigo dos ataques aos tubarões. Quando você chega diante daquela praia, você precisa tomar a decisão. Ou você ouve o alerta das placas, das autoridades, dizendo que ali o ataque de tubarões é muito frequente, e você entende que aquilo ali é para te proteger, ou você vai completamente ignorar o aviso das placas, entendendo então que aquela placa está ali somente para acabar com o seu prazer, com o seu lazer, com o seu divertimento de tomar um bom banho de mar. A gente precisa entender, então, que a lei, de uma maneira geral, o caráter dela é preventivo, é protetivo. A lei, ela visa nos proteger. Quando você vê lá, use o cinto de segurança, e aí você se opõe a usar o cinto de segurança, se caso haja um acidente, caso aconteça um acidente, o risco de você se ir vir a óbito é muito grande, mas caso haja um acidente, as chances de você sobreviver também são muito boas, né? Por conta do cinto de segurança. Isso já é comprovado. Mas, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente vê uma placa, use cinto de segurança e sabe que tem uma blitz logo à frente, rapidamente a gente coloca o cinto de segurança com o medo de ser penalizado pela falta do uso do cinto de segurança. Então, a gente tem como é que se fala? A habilidade de inverter. A lei ela só é punitiva para aqueles que não obedecem à lei. Para aqueles que obedecem à lei, não existe punição. E na lei de Deus não era diferente. Eu queria, então, que você atentasse para esse ponto. A lei de Deus que ele entrega no Monte Sinai, ela tinha pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero destacar é o aspecto moral, onde eram abordadas as responsabilidades morais, resumidas nos 10 mandamentos. Então, a primeira coisa que a lei de Deus era, e que ela tinha e ela revelava, era o aspecto moral de Deus. Deus é um ser íntegro, santo e moral. E ele vai refletir, através da lei, a sua moralidade. Então, a lei tinha esse aspecto moral. Outro aspecto que a lei de Deus tinha era o aspecto cerimonial e cultual, que a gente vai ver no livro de Levítico, por exemplo, onde
são abordados os deveres cerimoniais, que consiste nos sacrifícios, na entrega de dízimos e nas festas sagradas. Por exemplo, como Israel era uma teocracia, onde o governo era de Deus, não entregar o dízimo era crime, né? Era previsto por lei. Não oferecer sacrifícios era crime, porque estava lá dentro do código de lei. Então, a lei também tinha esse aspecto cerimonial. Além disso, a lei que a gente vai estudar na Bíblia, ela também tinha um aspecto civil, que eram as responsabilidades de caráter cívico e social, ou seja, do cidadão como um israelita. O sistema de justiça, as leis criminais, as leis da guerra, as normas da propriedade, a moralidade pessoal e familiar e a justiça social estão todas previstas na lei de Deus. E aí, pensando nesses três aspectos da lei, a gente precisa entender, então, que a única coisa que é válida para o cristão é o aspecto moral. Porque Deus não muda, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por que, que o aspecto cerimonial não tem validade para nós que somos cristãos? Porque Jesus já cumpriu as exigências da lei. Ele já, de uma maneira por todas, de uma maneira perfeita, ele satisfez as exigências da lei. E no aspecto civil, nós não somos israelitas de nascença, então ela não tem nenhum parâmetro para nossa obediência, relevância, submissão a esse aspecto da lei. Agora, o aspecto moral, eu costumo dizer que ele é acultural e atemporal. Ele é válido para todas as culturas, em todos os tempos. E aí você pode perguntar, então, por que a gente estuda, então, a lei de Deus? Então, o que a gente aprende? A gente estuda os princípios por trás dessa lei, porque os princípios são eternos e eles não mudam. Então, os princípios por trás da lei, eles são amplamente válidos para nós. E hoje a gente vai estudar especificamente o resumo da lei nos 10 mandamentos. Por quê? Se você estudar a Bíblia com afinco, você vai ver que a lei ela tinha 613 preceitos. Ela tem os nãos, né, as negativas, e tem as afirmativas. Os nãos é não farás. E os afirmativos é farás, guardarás. Né? Então, são os imperativos da lei. Mas a gente vai ver que os 10 mandamentos eles são um resumo desses 613 preceitos que contém a lei. E eles estão descritos em Êxodo, capítulo 20, do 2 ao 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, do 6 ao 21, quando Moisés novamente repete a lei. E a gente vai entender, quando a gente chegar lá em Deuteronômio, por que era necessário repetir a lei. Algumas considerações que a gente precisa fazer ao estudar os 10 mandamentos. Lembrar que Israel era uma teocracia, como eu já falei, uma nação cujo rei era o próprio Deus. Então, sendo uma teocracia, a lei, o código de lei dado pelo próprio Deus, ela tinha como ênfase o caráter do próprio Deus. Os mandamentos proporcionavam orientação aos cidadãos da nação. Só um instante, irmãos. Os mandamentos proporcionavam orientações aos cidadãos da nação. Né? Então, ele tinha como princípio nortear e proporcionar orientação aos cidadãos da nação. Ao mesmo tempo que infringir um mandamento era cometer um crime contra a nação e contra o governador desta nação, que era o próprio Deus. Então, fazer isso, né, infringir a lei, não entregar o dízimo, não oferecer sacrifício, não observar a lei, não guardar o sábado, era um crime contra a nação e contra o governador desta, que era o próprio Deus. Então, ao estudar a lei, é necessário nós termos isso em mente. O que eram, então, os 10 mandamentos? Primeira coisa a ressaltar: mandamento, é imperativo, é princípio. Eles não são orientações, eles não são condições,
eles não são conselhos, mas eles são imperativos. Eles são, de uma maneira clara, preceitos que foram dados pelo próprio Deus ao seu servo Moisés. Originalmente, eles foram escritos em 2 placas de pedra. A Bíblia vai dizer que pelo próprio Deus, com o objetivo de orientar a vida das pessoas. Os 10 mandamentos também, eles se dividem em 2 grupos. Os 4 primeiros mandamentos tratam dos deveres da pessoa para com Deus. Então tá lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, guardarás o dia do sábado. Então todos esses 4 mandamentos, eles traziam o aspecto, falavam a respeito do relacionamento certo do homem com Deus. Em contrapartida, os 6 outros mandamentos, honra pai e mãe, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não adulterarás, não cobiçarás, eles vão tratar dos deveres que temos para com as outras pessoas. Então, os 10 mandamentos, ele prevê tanto o nosso relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, como com o nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. Se você fizer aí a imagem de uma cruz, você vai ver que ele representa muito bem esse relacionamento do homem para com Deus e do homem para com o seu próximo. Uma curiosidade: Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2 apenas. Lá em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos analisar as palavras do Senhor Jesus. Se você ama Deus de todo o seu coração, você não tem outros deuses além de ti, você não adora imagens de escultura, você não toma o nome de Deus em vão e você separa um dia para adorá-lo. Em contrapartida, se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai levantar falso testemunho e, além disso, você vai honrar pai e mãe. Por isso que o Senhor Jesus, que toda a lei é resumida nesses 2 mandamentos. O primeiro e maior grande, né? O primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a este, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso que, fazendo uma lembrança aqui com a parábola do bom samaritano, o mestre da lei chega até Jesus e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o mestre pergunta: o que diz os mandamentos? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí ele fala assim: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele repete exatamente o que Jesus havia falado. E ele fala: dissestes bem, vai, faze isso e viverás. E aí ele, não satisfeito com a resposta de Jesus, ele volta: mestre, mas quem é o meu próximo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, amar a Deus eu já amo, mas como é que eu vou amar o próximo se eu não sei quem ele é? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, porque aquele jovem, ele estava enganado segundo as suas atitudes, porque não se pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem você vê, porque a Bíblia diz que nós somos mentirosos. O amor a Deus é refletido no amor ao próximo, né? O amor a Deus é evidenciado no amor ao próximo. Não existe uma coisa sem a outra. O apóstolo João vai linkar as 2 coisas. Ele vai dizer: nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E aí, quando ele fala assim, mas só é possível dizer que ama a Deus se você amar o seu irmão. Então, não é possível amar ao irmão sem amar a Deus. Mas não é possível também amar a Deus e não amar ao irmão. São 2 coisas que, segundo o ensinamento bíblico, são incoerentes. Então, vamos falar a respeito dos mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com Deus? Então, os 4 primeiros mandamentos, quais são eles?
Não terás outros deuses diante de mim. Gravem esse primeiro mandamento. Por quê? Quando a gente chegar lá nos livros históricos e ver que eles são sentenciados ao cativeiro como disciplina da parte de Deus, você vai ver que eles. Lembra da aliança? Era uma aliança condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos. Então, era uma aliança condicional. E quando eles são sentenciados ao cativeiro, eles negam, eles deixam de praticar justamente o primeiro artigo da lei, que era não ter outros deuses diante de mim. Então, eles estavam caindo no pecado da idolatria. O segundo mandamento que diz respeito ao relacionamento com Deus é não farás para ti imagem de escultura, né? Ou imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, nem as águas e debaixo da terra. Muitos acreditam que a orientação, né, a razão desse imperativo de Deus é porque o próprio Deus já planejava se revelar a nós através do seu filho. Então, quando ele diz, né, o autor aos Hebreus diz que ele era a essência perfeita do próprio Deus, então ele já estava ali revelando Deus. Então, não era necessário fazer e construir imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Daqui a pouco a gente vai ver um por um e entender as implicações e o que isso tem como lição para as nossas vidas hoje. E o quarto é lembra do dia do sábado para o santificar. Os relacionamentos que dizem respeito ao próximo, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, que é não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não roubarás. O nono, não dirás falsos testemunhos. E o décimo, não cobiçarás. São esses os mandamentos que diz respeito ao próximo. Então, vamos entender, então, quais são os aspectos de cada um dos mandamentos, para a gente poder entender, então, quais são as lições práticas para as nossas vidas. Essa tabela tem na sua apostila, você pode abri-la aí, eu só não me lembro a página, mas tem essa tabela aí num todo, né, na sua apostila, onde ela fala o mandamento, a interpretação, ou seja, os propósitos e a intenção de Deus ao dar esse mandamento, qual foi a intensidade dada por Jesus e um breve comentário sobre esse mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia cansa de nos dizer que Deus é zeloso, né? Então, ele é um Deus que, vulgarmente dizendo, tem ciúmes de nós. E ele não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia, por diversas vezes, vai dizer que ele é único. A religião da Bíblia ela é monoteísta, ela crê num único Deus. Quando você vê Moisés escrevendo Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés parte do princípio de que Deus é, de que ele existe e que só existe um Deus. Mas, ao decorrer do tempo, os homens foram criando os outros deuses e começaram a adorar esses deuses, a se dedicar a outros deuses. E a dedicação que a Bíblia nos exige é uma dedicação de obediência total ao único e verdadeiro Deus. O que a gente aprende com isso? Deus, ele é o único Deus que liberta o homem e nós não podemos e nem devemos amar e adorar qualquer coisa ou a ela obedecer acima da vontade divina. Quando a gente olha para os deuses modernos, existe, então, muitas coisas que podem se revelar como os deuses da modernidade, né? Dinheiro, fama, posses, status, tudo isso pode se revelar um Deus, porque tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que Jesus vai dizer que não se deve ou não tem como adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? A única coisa que Jesus chama de um Deus pagão é o dinheiro. Ele fala que é Mamon. Então não era possível adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque há de agradar um e ofender a outro. O segundo mandamento é não farás para si imagens de esculturas, nem adorarás.
As ajudas visíveis no culto são um tropeço para a verdadeira adoração. Existe uma tentativa humana de materializar a fé a todo custo. Então, você vai ver imagens de esculturas em muitos segmentos, né, tentativas de expressar ou de revelar a divindade. Isso tudo são tentativas frustradas, né, de santificar, de edificar. Então, todas são tentativas frustradas e não bem vistas aos olhos de Deus. Porque Deus exige um culto que lhe é verdadeiro. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela pergunta: onde é o lugar certo da adoração? E aí Jesus fala: nem lá e nem cá, porque Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. O culto ao Deus verdadeiro não está limitado a lugares, não está limitado a tempo, não está limitado a símbolos, não está limitado a rituais. Uma grande prova disso é que a gente vive um tempo de pandemia e nós encontramos novas formas de cultuar e adorar a Deus, porque o verdadeiro culto a Deus, ele é algo que vem de dentro para fora, e não algo que está fora, né? Então, existe essa tentativa do homem de materializar a fé, e com isso eles acabam desagradando a Deus. Terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Gente, isso foi um dos mandamentos mais mal interpretados pelos judeus, de tal forma que a história conta que os escribas, quando iam escrever os textos sagrados, eles tinham uma caneta especial para escrever o nome de Deus. Só para você ter uma ideia da observância desse mandamento específico. Então, eles tinham uma caneta especial, uma caneta exclusiva, somente para escrever o nome de Deus. E quando eles, por algum acidente, algum equívoco, eles rasuravam o nome de Deus, aquele escrito era inutilizado de forma a ser arquivado, e por conta disso eles começavam toda a escrita novamente. Só para você ter uma ideia de como eles tinham esse mandamento ao pé da letra. Mas aí a gente pensa, né? O que pode tomar o nome de Deus em vão para nós cristãos hoje? É dizer que é cristão e viver uma vida que negue os passos de Jesus, né? A índole de Jesus. A Bíblia vai condenar de maneira veemente a hipocrisia. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Em outros versículos vai dizer que nós somos filhos de um Deus de verdade. Então, a palavra do discípulo, do cristão, deve ser uma palavra de verdade. A Bíblia vai dizer que a hipocrisia é condenada e é proibido usar a aparência da religião como cobertura para as maldades. Tem como é que se fala? Uma postagem, né, que postam aí nas redes sociais de um espírita, um macumbeiro, se eu não me engano, um cristão e um católico. Todos eles fizeram ou cometeram algum crime. Então, alguém botou nesse post, né? Não é a religião não é a questão, o caráter é a questão. Mas a ideia aqui é viver uma vida autêntica. Quando você faz um estudo das escrituras, um estudo da religião, você vai ver que nós vivemos a era dos ateus práticos. O que seria essa era? O que seria essa prática? São aqueles que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E esses são os fatos ateus de verdade, são os ateus na prática. E isso é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. É viver uma vida que não é acompanhada de evidências de transformação. É viver uma vida que engane, né? Uma vida de aparência. Jesus não está preocupado com a aparência e ele nem se engana com a aparência. Jesus está preocupado com a essência, com o caráter. Quarto mandamento: lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º descansará. O sábado ele foi instituído como memorial lá pelo próprio Deus, lá na criação do mundo. Então, Deus, após terminar a sua obra criadora, ele utiliza o dia do sábado
segundo as palavras de Moisés, para descansar. Se você parte do princípio de que Deus não se cansa, e se ele não se cansa, não existe necessidade dele descansar, então por que o texto sagrado diz que Deus tirou o sétimo dia para descansar? Porque Deus estava nos dando o exemplo, ele estava lançando o princípio, né? Então, nesse dia, ele é exigido para a guarda do culto ao Senhor. É uma interrupção do trabalho humano para dedicar-se o culto ao Senhor. A gente sabe que existem alguns segmentos que cumprem, né, a lei e guardam o sábado. A grande questão não é guardar o sábado em si, porque a Bíblia vai dizer que todos os dias foram feitos pelo Senhor e todos os dias devemos adorar ao Senhor. A grande questão é atribuir a guarda do sábado à salvação, e isso é heresia. Não é porque guardamos ou deixamos de guardar o sábado que nós seremos salvos ou deixaremos de ser salvos. A salvação é uma prerrogativa da fé em Jesus. E aí você pode perguntar, por que então que nós nos reunimos no domingo se os 10 mandamentos diz para guardar o sábado? Lembrando que o sábado é um princípio. Jesus, quando ele vai combater os religiosos, ele vai dizer, não foi feito o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Então, quando eles serviam o sábado, eles estavam invertendo os valores. E aí você vai pensar assim, então por que nós guardamos o domingo? Existe uma longa discussão, existem algumas denominações sabatistas, né, algumas vertentes sabatistas, e existe uma longa discussão de que o domingo só passa a ser dia santo por conta da aparente ou vamos dizer assim, aparente conversão do imperador Constantino, o último imperador de Roma. Mas fato é que eu entendo a história que Constantino ele só oficializa aquilo que a igreja primitiva já vinha fazendo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver, primeiro, quando nasce o cristianismo, era necessário fazer um rompimento com o judaísmo. E o judaísmo se reunia no sábado, e então os cristãos, para não chamar atenção e para romper de maneira definitiva com o judaísmo, resolveram se reunir no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana também foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, e que Paulo vai dizer que se não fosse a ressurreição de Jesus, vã seria a nossa fé. Então, vai haver várias citações de que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Primeiro, por conta do rompimento com o judaísmo. E segundo, para poder não levantar, mas se fala assim, tumulto, né? Não levantar vulto, porque a perseguição era muito intensa, então era necessário que eles se reunissem num dia diferente do judaísmo para não levantar ali rumores, para que eles não fossem pegos e não fossem assim levados à morte por conta da fé. Então, o fato de guardar o sábado é um princípio, né? Um dia, 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia descansará. Você pode escolher a segunda, a terça, desde que esse dia tenha como propósito glorificar ao Senhor, né? Que ele seja dedicado exclusivamente ao Senhor. O propósito do sábado é consagrá-lo ao Senhor. Esse é outro também mandamento mal interpretado pelos judeus, no que diz respeito. Só para você ter uma ideia, no tempo de Jesus, eles discutiam se eles podiam comer ou não comer o ovo que a galinha colocou no sábado. Só para você ter uma ideia da má interpretação desse texto. Eles colocaram jugo sobre a lei, que eles tinham lá como é que se fala? Um trajeto em quilômetros que eles podiam andar no sábado, para que não ao não observar, né, ao andar mais de 1 quilômetro, eles não corressem o risco de quebrar a lei. Então, só para se ter uma ideia, então eles passam, ao invés do sábado servir ao homem, eles passam a servir ao sábado. E isso está muito latente nos religiosos da época de Jesus. Acabando, então, os mandamentos que dizem respeito do relacionamento certo do homem com Deus,
Lembrando que o Egito, ele é um panteão de deuses, gente. Lá eles adoravam sol, lua, a gente viu isso nas pragas ano passado, né? Ano passado, olha, na semana passada. Adoravam o Nilo, adoravam o deserto, adoravam o boi, o touro, o bezerro, a vaca. Então, o panteão de deuses egípcios. Agora é necessário que eles aprendam a adorar o único e verdadeiro Deus. E aí Deus lhes entrega a lei, ensinando a eles qual era o meio correto de adorar a Deus. E ao encerrar, então, o grupo dos mandamentos que diz respeito ao relacionamento certo do homem com Deus, Deus começa a sessão do relacionamento certo do homem para com o próximo. E aí o 5º mandamento diz o seguinte: honra seu pai e sua mãe, para que te prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você lê esse versículo, aparentemente parece que Deus está dizendo respeito ao filho imaturo. Parece que é uma comum entre todos, todo mundo concorda com isso, de que uma criança ela deve obediência aos seus pais. Enquanto ele estiver sob a tutela dos pais, enquanto ele for menor de idade, segundo a lei, ele deve obediência irrestrita e incondicional aos pais. Mas Jesus, ao confrontar os religiosos da época, Jesus leva-nos a crer de que esse mandamento ele também se estendia ao filho maduro. De que forma? Havia no tempo de Jesus um tributo chamado Corbã, que era pago ao templo. E a tradição dizia que o fato de entregar o Corbã isentava o filho de cuidar dos pais na velhice. E Jesus fala assim: hipócrita, que deixam o uso da lei de Deus pelas vossas tradições. Então, a lei diz: honra pai e mãe. Então, quando Jesus reitera a lei, ele faz essa ampliação da interpretação da lei. A lei, ela previa tanto a obediência do filho imaturo, quanto a obediência e a honra do filho maduro. Em que sentido? O filho maduro ele tem responsabilidade legal de cuidar dos pais na velhice. Então, enquanto as sociedades elas constroem uma sociedade na qual os pais e a velhice ocupam um lugar de honra. Existem muitas sociedades que o ancião ele desfruta de uma preferência, de uma honra especial. Porém, existem aquelas sociedades onde a juventude é adorada e a velhice é desprezada. Essa cultura é uma cultura em total decadência. Então, quando você olha para o texto, ele tem uma amplitude maior do que a gente primariamente consegue ver. 6º mandamento: não matarás. Esse mandamento aqui, então, ele é muito interessante. Por quê? O que a Bíblia está dizendo aqui é que é proibido assassinar. Né? O certo seria: não assassinarás. Por que você está falando isso, professora? Qualquer um de nós esteja na condução de um veículo, esteja na defesa da família, numa situação de risco, é passivo de matar alguém. Mas isso não foi algo arquitetado, não foi algo maquinado, não houve um planejamento. A Bíblia fala que Davi era um homem de mãos sujas de sangue, não porque ele era um guerreiro, mas porque ele assassinou Urias, né? Covardemente, o rei Davi assassinou Urias, né? De maneira covarde, ele arquitetou, ele planejou. Então, ele teve ali uma índole macabra. O que o mandamento diz? Não assassinarás. E sabe o que é curioso nisso? Que quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai ampliar a lei, ele vai dizer o seguinte, né? A lei diz: ouviste o que foi dito, não matarás. E as pessoas pensavam no ato em si, né? Se eu não planejo matar ninguém, se eu não mato ninguém, Jesus vai dizer: se tão somente odiar o seu irmão, ele fala até chamar de raca, né? Ele fala de palavras de ofensa, ele fala: já cometestes homicídio. Então a Bíblia ela vai ampliar a lei.
né? Eu costumo dizer que a graça ela é mais exigente que a lei. Por quê? Jesus ele vai sondar as intenções que antecipam a ação. Então, ninguém que assassina outra pessoa, ele faz no momento da ira somente, né? Houve como é que se fala? Um progresso. Houve uma falta de diálogo, houve uma situação mal resolvida, a pessoa foi acumulando, foi guardando, até o momento que ela chega à atitude de fato. Mas houve todo um decorrer da história. Por isso que Jesus vai dizer que lá atrás, se você xingar, se você odiar, você já cometeu homicídio, porque você já assumiu o perigo de matar. E é isso que a Bíblia vai dizer. Ela não fala matar por qualquer motivo, né? Não é um acidente, por exemplo. Não é nesse sentido. Senão, um motorista na Avenida Brasil, alguém ultrapassa ali, né? Atravessa ali a avenida, e você acidentalmente alveja alguém, a Bíblia lhe teria como réu. Não é esse o caso. Ali foi um acidente, não foi algo premeditado. O que a lei está falando é da premeditação. A lei de Lameque, né, a lei que vigorava no Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente. Quem mata, né, vai ser ferido. Se pesar o meu pé, pisarei-lhe o pé. Então, era sempre tratado na mesma moeda. Jesus ele vai ensinar a tratar igualmente ou até melhor o seu inimigo, né? O respeito que Jesus tinha à vida humana, né? Então, ele está ressaltando a questão. Deus vai ressaltar o valor da vida humana. 7º mandamento, não adulterarás. Eu sou de um tempo, não sei se alguns aí também estão desse tempo, não faz muito tempo assim, isso foi ontem, onde na minha igreja lia-se assim, em tempos de assembleia. Fulano de tal foi desligado do rol de membros da igreja pela quebra do 7º mandamento. E eu me lembro que quando eu me converti, eu ainda era uma adolescente, e eu ficava encafifado o que seria o 7º mandamento, né? E não ia na Bíblia ler. O 7º mandamento é justamente não adulterarás. É quando Deus vai ressaltar o valor da família, do casamento. A Bíblia é clara em dizer que Deus criou o casamento, mas ele não criou o divórcio. Que Deus ama o casamento, mas ele aborrece o divórcio. E ele está ressaltando que as relações entre homem e mulher, entre esposa e marido, elas devem se manter imaculadas. E qualquer relação fora do nível do casamento não é bem vista aos olhos de Deus. A Bíblia também ensina, lá em Gênesis, que o casamento foi criado para ser monogâmico e indissolúvel. O divórcio ele foi uma concessão por conta da dureza do coração. E ele só é previsto em um caso apenas, que é o adultério. E aí foi permitido dar-lhe carta de divórcio, né? A lei mosaica permitiu dar-lhe carta de divórcio. Eu olho hoje para a nossa modernidade, nós podemos ver várias formas de adultério. A gente, aqui na minha família mesmo, nós temos um caso muito próximo a nós, de um casal que veio a se separar porque a esposa pegou ele tendo um relacionamento extraconjugal pelo telefone. E aí você fala assim, mas pelo telefone, mas não houve vias de fato. Se você for para Jesus, você vai ver que Jesus fala, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se tão somente olhares para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério. Já disse alguém, vulgarmente falando, que o adultério não começa na cama, ele termina na cama. Há como é que se fala? Um relacionamento anterior ao ato em si. Há vamos dizer assim, um envolvimento, e aquilo vai tomando proporções que, quando você vê, você já está lá enveredado no pecado do adultério. Então, quando Deus coloca na sua lei, não adulterarás, isso demonstra o valor que Deus dá à família, ao casamento, à união marido e mulher. Então, o homem não deve adulterar em hipótese nenhuma, nem virtualmente, nem realmente, nem por vias de fato, nem a intenção do coração. Eu falo homem, gente, como representante da humanidade, tá? Homem e mulher, isso aqui aplica-se a ambos os gêneros.
homem e mulher. Oitavo mandamento, não furtarás. Se o mandamento lá, o sexto mandamento, que é não matarás, a ênfase dele é o assassinato, quando você olha para o oitavo mandamento, não furtará, você vai ver que Deus ele vai ao, como é que se fala? Ao mínimo, né? Vamos dizer assim, a ênfase ela vai bem no fundo da questão. Porque a ideia de não furtarás seria mais ou menos dizer não tomai a mão grande. Sabe aquela coisa que já diz o ditado, né? A ocasião faz o ladrão. O Sérgio Cortella vai dizer que a ocasião revela o ladrão. E aí você vai ver que o furto da oportunidade é aquele que leva levianamente, toma o que não é seu. Então, essa atitude já é prevista em lei nos mínimos, nos pormenores. Se nós não podemos furtar, quem dirá roubar? Porque o roubar ele implica, às vezes, uma atitude de violência, vamos falar assim, colocar em risco a vida do outro. O furto não. O furto ele é sigiloso, né? Ele acontece na calada, quando ninguém está vendo, né? O fato de pegar aquilo que não lhe pertence. E aí a ênfase que o autor da apostila dá aqui é as 3 atitudes que são apresentadas pela parábola do bom samaritano. Temos 3 personagens na parábola do bom samaritano: os ladrões, o sacerdote e o levita, que são os religiosos, e o samaritano em questão. Aqui a gente pode ver qual é a atitude dos ladrões ao ver aquele homem passando na estrada. O que ele pensa? Qual é o senso de justiça dele? O que é teu é meu e vou tomá-lo. Qual é a atitude dos religiosos? O que é meu, vou segurá-lo. O que é teu. Não tenho nada a ver com isso, senão é problema meu. Mas qual é o senso de justiça do samaritano? O que é meu, mas eu vou compartilhá-lo, né? O que é meu pode ser teu também. Quando a Bíblia, lá no Carta aos Efésios, fala, né, que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com que sustentar-se e ajudar aos outros. Então, a ênfase da graça é muito maior do que a ênfase da lei. O 9º mandamento é não dirás falso testemunho. Gente, como esse mandamento se aplica à nossa realidade hoje? Hoje nós temos as ditas fake news, que eu acho que bem se encaixa nesse 9º mandamento aqui. Eu não sei quantos ouviram, souberam de um caso específico de uma mãe que participou, não, ela foi vítima de uma chacina social pública porque ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. E quando eles foram averiguar, eles viram que aquela mulher é inocente, esposa, mãe de 2 filhas, uma inclusive bebê, nunca teve nenhum problema com a justiça, mas porque alguém sujo, né? Alguém que difamou o nome dela por conta de uma rixa, pegou a foto daquela mulher, difundiu como se ela fosse uma sequestradora, uma pedófila, e a sociedade, o bairro dela, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E eu não sei você, mas eu recebo diariamente pessoas assim: denuncia essa salafrária, denuncia esse homem. E a gente acaba compartilhando essas notícias sem ao menos ter o cuidado de saber se aquilo é verdade, né? Sem ter essa preocupação. Para mim, isso é uma maneira de difamar, porque eu não tenho certeza, pode ser um ato malicioso de alguém, e eu tenho que tomar muito cuidado. A Bíblia vai dizer que o diabo é pai da mentira. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é da mentira. E a Bíblia vai dizer também que nós servimos um Deus de verdade, nós devemos primar pela verdade. Dizer a verdade sempre é a maneira de ficar livre da mentira. Eu me lembro de uma ilustração de alguém que fora difamado por outra pessoa, e aí essa pessoa se arrepende e ela vai pedir perdão. E a pessoa ofendida fala assim:
eu te perdoo, mas antes você tem que fazer algo comigo. E a pessoa que ofendeu falou assim: aceito, o que você quer? E ela falou assim: você vai ter que ir a um lugar comigo para fazer uma coisa. Ela, tudo bem. E, curiosamente, aquele homem que fora difamado levou aquele difamador ao alto de uma montanha com um saco de penas na mão. E ele pediu àquele difamador que jogasse o saco de penas. E aí ele jogou. Depois que ele espalhou, né, o vento espalhou todas aquelas penas, eram inúmeras penas. E aí ele falou assim: agora eu queria pedir que você recolhesse essas penas. E aí ele fala assim: mas é impossível. Ele falou: exatamente, eu te perdoo, mas o estrago que você fez ao me difamar é algo que é quase impossível de eu reconstruir a minha reputação. Reputação é algo, gente, que depois de manchado é difícil de reavivar, de restabelecer. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra ilustração que eu me lembro é de uma história real de um repórter e uma pessoa pública que fora difamada por esse repórter no jornal. E um dia, ambos se encontraram no banheiro público e aquele repórter envergonhado pediu perdão àquela pessoa pública e enalteceu as atitudes dele e reconheceu que estava errado. E aí a pessoa pública responde para o repórter: quando for acontecer isso de novo, eu peço que você faça o que você fez aqui em oculto, em público. E o que você fez em público, você faça em oculto. Quando a gente tem dúvidas, quando a gente desconfia da atitude de alguém, a gente precisa repreendê-la em oculto, mas ao falar bem, a gente precisa fazer isso publicamente. E a gente tem a maneira totalmente ao contrário, a gente acaba difundindo a mentira, difundindo a malícia, e quando a pessoa faz algo bom, a gente acaba ocultando isso. Né? Então, isso precisa ser olhado e observado com cuidado. O 10º mandamento é não cobiçará. De todos os mandamentos, esse foi o mandamento que Moisés foi mais criterioso. Né? O 10º mandamento, ele previa o cuidado da possessão, da propriedade alheia. E o cobiçar, ele pode ser confundido com ambição. Embora a ambição também não seja um sentimento muito legal, mas não existe problema na Bíblia, pelo menos eu vejo assim, de você desejar ter um carro melhor, desejar ter uma casa melhor, desejar oferecer um conforto maior para sua família. Qual é a diferença do desejar, do ambicionar com o cobiçar? É que o cobiçar se caracteriza em ser o do outro. Você não está satisfeito com a sua situação, mas você cobiça a casa do outro, você cobiça o carro do outro. E aí Moisés vai dizer: não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o animal do próximo, não cobiçarás o servo do próximo. E eu tenho a leve impressão de que se Moisés estivesse escrevendo isso hoje, a lista seria longa, ele ia continuar. Não cobiçarás o iPhone, não cobiçarás o carro, não cobiçarás o apartamento, não cobiçarás o cargo, o emprego, e assim sucessivamente. Porque a cobiça, ela é um pecado. Se eu não me engano, é Tiago, ele vai dizer que nós somos cobiçados pelas concupiscências que há dentro do nosso próprio coração. A cobiça é um pecado que nasce no coração e ela tem como objetivo o que é do outro. Outro ensinamento que a Bíblia nos traz é quando Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:13. Ele vai dizer: eu aprendi a estar satisfeita em toda e qualquer situação, porque posso tudo naquele que me fortalece. Ele vai dizer: eu sei passar necessidade, eu sei viver em abundância, porque Paulo entendeu o segredo de estar satisfeito. E parece que Paulo tinha a impressão de que isso não foi um dom automático. Isso foi algo que ele aprendeu no decorrer da vida. E ele aprendeu a estar satisfeito com tudo aquilo que ele tinha. E essa satisfação agrada a Deus. Né? Então, não tem problema em você querer um conforto maior, um objeto melhor, né? Ter aí, se você trabalha com honestidade, se você ganha o seu sustento com o suor do seu rosto, não existe problema. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso.
E muitas vezes a gente acaba cobiçando. Eu queria ter o cargo do outro. E a gente nunca está satisfeito com o que é nosso, né? Ah, eu queria ter a televisão daquele meu irmão, daquele meu primo. Ah, eu queria ter aquele sofá deveria ser meu, porque isso é um sentimento pecaminoso. E a Bíblia prevê isso. Então, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vai ver que os 10 mandamentos, eles são amplamente, como é que se fala? Eles devem ser amplamente observados em todas as eras, em todos os tempos, por todas as culturas, porque ainda continua sendo errado roubar, ainda continua sendo errado matar, ainda continua, segundo a lei de Deus, sendo errado adulterar, falar falso testemunho, cobiçar, ainda continua sendo errado ter outros deuses além do único e verdadeiro Deus, fazer imagens de escultura, tomar o nome de Deus em vão. Então, quando eu olho para os 10 mandamentos, esse aspecto moral refletido pelos 10 mandamentos, ele me ensina que eles são amplamente válidos para todos nós, em qualquer era, em qualquer esfera, em qualquer situação, eles continuam amplamente válidos para cada um de nós. A semana que vem, então, a gente vai começar a estudar a última parte do livro do Êxodo, que é a construção do tabernáculo, que se dá aí a partir do capítulo 25. Lembrando que a entrega da lei ela é interrompida por um pecado de idolatria. E aí eu queria fazer um teste aqui para saber se vocês estão atentos. O que o povo constrói enquanto Moisés estava lá no alto do monte recebendo as tábuas da lei? Quem lembra? Bezerro de ouro. Moisés fica 40 dias, né, confinado lá. Bezerro de ouro. Eles olham para Arão e falam assim: Arão, Moisés morreu, vamos ter que levantar outros deuses. E aí eles constroem, o Celso e o Jorge já falaram aí, um bezerro de ouro. O que bezerro de ouro. O que lembra isso? Por que será que eles construíram um bezerro de ouro? Para adorar como Deus. Para adorar como Deus. Mas da onde veio essa prática? Do Egito, né? Egito. Porque lá eles adoravam o quê? Não, lá eles não adoravam. Eles lá não adoravam a imagem, eles lá sempre adorou Deus. Não, o Egito adorava touros. Os egípcios adoravam touros e eles estavam influenciados pela cultura, né, do Egito. Exatamente. Ah, sim, é verdade. Eles estavam reproduzindo uma prática idólatra egípcia. E é muito curioso porque quando Moisés chega e confronta Arão, Arão fala assim: ah, Moisés, me desculpa, mas eu me senti ameaçado pelo povo, né? Eles me pressionaram e as mulheres começaram a trazer seus ouros, pratas e lançaram no fogo e puf, saiu o bezerro, né? Falo, gente, que desculpa esfarrapada. Quer dizer que ninguém fundiu o bezerro, né? Ninguém colocou a mãozinha ali para fundir o bezerro, né? O bezerro simplesmente surgiu, como passe de mágica, né? Então, é só para chamar a atenção de vocês que eles estavam reproduzindo uma prática idólatra egípcia. Por quê? Eles ainda estavam contaminados com a cultura egípcia, tá bom? E é nesse intervalo que Moisés desce, quebra as tábuas de pedra e ele precisa de novo subir, fica mais 40 dias lá e Deus dá-lhes as segundas tábuas de pedra. Percebam, Deus não se aborrece com a atitude de Moisés, porque possivelmente Deus não viu nenhum pecado na atitude de Moisés. Ele estava sendo zeloso de Deus. Moisés estava zelando pela reputação de Deus. Entendeu? Sim. Ok. Pergunta, gente? Comentário? Eu gostaria que a senhora comentasse um ponto aqui. Pode falar. Eu acabei de compreender o 10, né? A diferença do cobiçar a mulher do próximo e o adulterar no 7º, tá? Isso. Adulterar. Quando eu adultero, eu tô agredindo a minha esposa. Quando eu cobiço, eu tô agredindo o próximo lá, a esposa do próximo. Agora, sim, com relação ao adulterar, aqui
nessa fonte, ela está restringindo ao ato sexual. Aí a pergunta é, nas outras citações bíblicas que a gente que são usado o termo adulterar, ou adúlteros, é apenas figura? A gente considera apenas como figura? Porque o adulterar seria uma quebra de aliança, não? Pelo menos assim, até onde eu pesquisei, estudei, entendi. Seria uma quebra de aliança. E quando Deus fala que a nação é adúltera, ela tá usando ela de quebrar uma aliança. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse adulterar, o adulterar, assim, nesses... Então, você está corretíssimo quando você entende adultério por quebra de aliança. Você vai ver que o próprio Deus vai comparar o pecado de idolatria ao pecado de adultério, de prostituição. Quando ele fala de adulterar, e ainda que isso me subentenda, e o judeu entendia isso, ao ato sexual em si, Jesus vai ampliar a lei, a dimensão da lei. Ele vai dizer que não necessariamente era somente o ato sexual em si, mas a intenção que antecedia o ato em si, entendeu? Então, o ato sexual em si. Então, tudo aquilo que leva você a cometer o pecado de adultério deve ser observado com atenção. Você deve fugir dessa prática, tá? Então, a grande questão não é somente o não que Deus fala, mas é a proteção do valor que Deus dá à família e ao ato sexual que acontece dentro de um ambiente que Deus se agrada, né? O ato sexual, a conduta sexual correta. Hoje a gente vive numa sociedade que idolatra o sexo, não é assim? Então a gente vai ver o sexo sendo banalizado, vandalizado, comercializado de forma vulgar. É por isso que a gente vai ver que as nossas igrejas têm tanta dificuldade de falar desse tema. Por quê? O medo como é que se fala? De ofender Deus, de ser ético, né? Acaba não entrando nesses pormenores. Então, a ideia central ali era o valor que Deus dava à família e à conduta sexual exata, correta, que agradava o coração de Deus. Qualquer ato sexual fora de um ambiente matrimonial não é bem visto por Deus. Só que o adultério, como você bem disse, é a quebra da aliança. Você tem uma aliança com a sua esposa, eu tenho uma aliança com meu esposo. Então, tudo aquilo que adultere essa relação, que quebre essa relação, ela é tido como pecado de adultério. Mas o jovem que se envolve sexualmente antes do casamento, ele está se envolvendo em fornicação, em lascívia. Então, tem outros nomes, talvez aí para conduta sexual incorreta que não agrada o coração de Deus. Não sei se eu me fiz entender ou se eu respondi a sua pergunta. Não, ok, mas assim, a igreja adúltera, quando fala que a igreja adúltera, é por causa que a igreja é considerada a esposa de Cristo, né? Então, aí nesse caso é uma figura. Aí é uma figura. Isso Tá, aí. tá, beleza. Porque Paulo, no Antigo Testamento, Israel é tido como a esposa de Javé. Uhum. No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. Então, isso me ensina outra coisa, né? Deus, ele dá tanto valor ao casamento que os autores bíblicos usaram a figura do casamento para exemplificar a figura, o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, que é um relacionamento de intimidade, de cumplicidade, né? Então, aí você vê o quanto o diabo trabalha para destruir a figura da família, né? O ambiente familiar, o matrimônio, né? Como ele trabalha para isso, porque existe um propósito de Deus. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Professor, só uma dúvida em relação à monogamia e poligamia. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Essa é a minha dúvida. Em relação no Antigo Testamento, por exemplo, na passagem de Ana, Penina e Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. E no Novo Testamento fala da monogamia. Essa é a minha dúvida. Queria que a senhora me desse pelo menos uma luz aí para me entender. Então, Jorge, não só o Novo Testamento fala de monogamia, mas o Antigo Testamento também.
Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, desculpa, Gênesis 2, 26 e 27, ele fala o seguinte, né? Deixará o homem, pai e mãe, uniciar sua mulher. Ele não fala uniciar-se as suas mulheres ou a mulher uniciar seus maridos, né? Então não tem plural ali. Então era um homem para uma mulher. Aí como é que você vai ter certeza disso? Quando Deus dá os deveres do rei. O rei deveria ser marido de uma única mulher. Ele não podia ter mais de uma mulher. Aí você vai falar, mas professora, todos os reis tiveram mais de uma mulher. Salomão, então, meu Deus. Hã? Salomão, então. Salomão, então, extravasou, né? Ele passou dos limites. O Novo Testamento ele vai reiterar a monogamia, né? Então você vai ver lá Paulo lá em Timóteo, em Tito, nas orientações aos bispos, presbíteros, diáconos, ele fala marido de uma única mulher. Então ele reitera a questão da monogamia, porque esse é o projeto original de Deus. Aí vai a questão. A gente não sabe dizer por que Deus tolerou pacientemente a questão da poligamia. Tudo indica, o primeiro polígamo é Lameque, que acontece lá em Gênesis. Lembra que a gente falou dele? Que ele tinha mais de uma mulher? Sim. Então, ele vai infringir ali o matrimônio, né? Ele vai manchar o matrimônio. Ele foi o primeiro polígamo. E aí parece que isso passou a ser cultural, uma questão cultural. E aí, possivelmente, né, a gente não sabe dizer, Deus ele tolera pacientemente a poligamia. Ninguém sabe dizer o porquê. Não é né, tolerável, não é Deus permitido. tolera, né, pacientemente a poligamia. Fato é que os autores bíblicos, em diversas situações, eles vão reiterar a monogamia. Né? Então, você vai ver os profetas que foram casados. A maioria deles casaram-se com uma única mulher. Então, você vai ver que Deus está sempre reiterando e trazendo à tona o princípio. Então, tem um princípio estabelecido. Então, o princípio é monogâmico. O casamento foi criado para ser monogâmico. Tá? Mas Deus tolerou de forma pacientemente a questão da poligamia. A Bíblia não revela o porquê disso. Né? A gente só consegue entender isso, que Deus tolerou. Por que foi isso? Eu não sei. Talvez seja para a gente hoje ter um olhar especial para os povos, né, que praticam a poligamia e a graça descer sobre eles, se manifestar sobre eles e a gente também tolerar pacientemente, né, como Deus fez no passado. E os polígamos só tiveram problemas, né? Só tiveram problema, meu Deus. Só você olhar lá. Davi, então. Uma só já dá problema, imagine 2, 3. Olha, Jorge. Tem aqui na casa, tem 4 mulheres, olha só. Aqui em casa tem 3. Estou brincando. Minha esposa eu sei, tenho certeza. Como é que fala? A recíproca também é verdadeira. É desvantagem, professor. Com certeza. É verdadeira, já. Contra um, pô. Aí, melhor tolerar, né? É verdade. É porque, tipo assim, entra essa dúvida, né? Porque parecia que no Antigo Testamento era permissivo, não tolerável. Aí no Novo Testamento, com a vinda de Cristo e mudando a lei para a graça, aí se tornou proibido. Mas porque a gente tem essa impressão, né? Que parece que mudou, mas não mudou. Desde o início, o princípio foi estabelecido, né? Então, mas culturalmente, eles foram tomando essas atitudes e a gente não sabe dizer por que Deus tolerou durante muito tempo. Né? Então, pacientemente, essa atitude dos seus servos, né? Em muita parte dos seus servos também. Entendi, sim. Obrigado. Nada. Gente, semana que vem, então, a gente começa aí a construção do tabernáculo. Não Professora, mais uma pergunta, rapidinho, antes de encerrar. Pode falar. Em relação a, tipo assim, é muita matéria, né, que a senhora passa, né? Você achou muito conteúdo? Que isso? Conteúdo, né? Imagina uma prova, esse é o meu medo. Então, a gente vai concluir o livro de Êxodo e a gente vai fazer uma prova, tá? Então, a gente vai fazer a prova baseada em Gênesis e Êxodo. Mas não se preocupe, porque eu vou passar um questionário de revisão para vocês. Sim, sim. Tá bom? Então, vocês vão ter uma oportunidade de revisar a matéria
e eu vou extrair a prova do questionário. Ok. Tá Boa bom? noite. Mas a gente vai fazer uma prova baseada em Gênesis e Êxodo, tá bom? Não se preocupem, não. Tá bom. Boa noite, a paz. A paz, gente. Deus abençoe aí a todos. Um ótimo final de semana. A paz.